Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos! Mais um Faloterapia no ar. E para que eu tivesse esse episódio de hoje, eu tive que me deslocar, nos meus cálculos, 28,5 km para encontrar uma amiga. E se eu não tivesse admiração, nem de casa eu tinha saído para gravar esse episódio. À medida que eu gravo episódios do Faloterapia, me pego apaixonada pelas escolhas dos temas, as pessoas que topam apoiar esse projeto, que doam sua voz, seu tempo e suas histórias, que é a parte fundamental, é o alicerce construído nesse espaço que é meu, que é seu, é o nosso Faloterapia. No dia de hoje trago mais uma amiga, muitas histórias e um carinho todo especial por essa relação de amizade que construímos e mantemos há mais de 10 anos. Para o episódio de hoje, eu vim com muito prazer até a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, botar os papos em dias, eternizar através da fala algumas histórias que vivi com essa amiga, relembrar a trajetória profissional dela, relembrar fases pessoais da vida dela e a parte mais curiosa, não menos admirável, o seu romance com o seu atual parceiro, que tem meu respeito desde sempre, não só por ser hoje o parceiro dela, mas por ser um profissional, pessoa e professor admirável. O Faloterapia é o que eu chamo de um cruzamento entre mim e as minhas amigas, principalmente, que gera cada um dos episódios que vocês irão ouvir nas suas orelhinhas aí. E a esses episódios eu dou o nome de filhos. Não é uma produção independente. Cada episódio tem seu genitor, que são os que gravam comigo, dou as suas histórias, sempre tem pai e mãe, e em sua maioria das vezes, mãe e mãe. Mas não vamos sair do foco. Essa é uma forma de relembrar a trajetória do nascimento de uma mulher, de uma profissional, uma mãe, uma esposa, que é a minha amiga. Essa amizade tem sido mantida e suportada à distância, as adversidades impostas pela vida e muitas outras coisas. Tudo começou no ano de 2007, na verdade. Eu coloquei aqui 2005, mas foi 2007. No ano em que, após fazermos uma prova, é da época que fazia a prova para entrar no curso? Foi possível ingressar à época na Escola Agrícola do Pajeú, a atual técnica, na cidade de Serra Talhada. Aquela era a oportunidade para quem veio da área rural aprimorar suas técnicas de cultivo e criação, fazer o caminho inverso do êxodo rural e, obviamente, ingressar no mercado de trabalho, já galgando uma busca incessante por uma melhor formação profissional e condições de vida. Quem é dessa época ou de mais antes que nós, né, que se formou em escolas técnicas antes de nós, a exemplo da Escola Técnica de Belo Jardim, sabe o quão valoroso era fazer um curso de agropecuária ou técnica em zootecnia, que é a minha realidade. E eu e essa amiga somos cria desse universo, dessa linda possibilidade, as famosas capa-gatos, né? Somos nós, que é o apelido carinhoso que é atribuído a quem faz esses cursos técnicos na área de agropecuária. E é com muito orgulho e respeito que eu já começo aqui um spoiler do iniciozinho da trajetória profissional dessa amiga. Mas isso não para por aí, pois zona de conforto nunca foi a praia dela. Não é por acaso a minha admiração. E aqui eu quero abrir um parêntese que eu não tenho dúvida que vai emocionar ela. Eu nem pedi autorização para falar isso, mas eu acredito que a gente não pode deixar de registrar que uma das muitas inspirações que a gente teve nessa construção profissional nossa e que nos trouxe até aqui foi uma pessoa extremamente importante nessa história da escola agrícola, que foi a médica veterinária e querida professora Mabel.
Mabel Nogueira, que foi para Junto do Pai em 8 de dezembro de 2019. E que eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar, né? E de fato me emocionar, né, com essa história e com a partida dela. Ela sendo natural de Nazaré do Pico, distrito de Floresta, do sertão de São Francisco, mas residia em Serra Talhada. E Mabel foi uma das fundadoras e entusiastas do Centro Tecnológico do Pajeú, né? E do ITEP, e também professora da Autarquia Educacional de Serra Talhada, da Faculdade de Integração do Sertão, também da FIS. Foi professora do curso de Biologia da Faculdade de Formação de Professores, e uma turma que inclusive meu irmão Josiel se formou. E, então, assim, não tem como não lembrar dela, não tem como não deixar registrado o quanto ela foi importante, né? Porque de fato ela era um entusiasta e tudo que ela colocava à mão ela fazia de forma muito majestosa. E é nessa pegada de saudade que me vem a necessidade de criação de um conteúdo que registre não só essa história, mas a história de muitas outras pessoas, histórias de muitas histórias, memórias, e de lembrar de quem é a inspiração, de quem deixa saudade por não estar mais aqui conosco. E aí, amiga, eu não pude deixar, né, de abrir esse parênteses, e você sabe o quanto ela foi importante nessa história profissional que a gente construiu. E agora, para afunilarmos esse assunto e nos direcionarmos à sua história, e para termos o episódio de hoje, eu vim me encontrar aqui com você, e nós temos essa aproximação e essa amizade de longa data, que mesmo distante, mesmo passando meses, sem uma troca de mensagem, a gente passa meses e meses sem uma troca de mensagem, mas toda vez que eu mando uma mensagem para você, a sensação que eu tenho é que nada mudou. Eu consigo ter aquela reciprocidade, você sempre me responde com muito carinho e eu fico muito feliz. E eu acredito muito que amizade é isso, a gente não precisa estar todo dia comendo sal junto para acreditar que tem amigos. E aí registraremos, né, esse momento em que rebuscamos no baú das lembranças, dos aprendizados e dos ensinamentos e crescimento humano, em que hoje chega a cada um de vocês que escutam o Faloterapia. E aí chega de suspense, chega de fazer firula, vamos ao que interessa. Amiga, fica à vontade para se apresentar. Não fique preocupada, nós estamos aqui com as nossas crias. E pode vir, gata, venha. Fala. Nossas crias estão por aqui, a gente não pode deixar de registrar, porque somos mães, né? E eles fazem parte das nossas vidas. Amiga, por favor, se apresente, fica à vontade. Começamos. Bom, meu nome é Nayara, sou gestora de pessoas, né? Sou especialista em gestão ambiental de municípios, sou mãe, sou extremamente, como é que eu posso dizer, me emociono com facilidade, né? Sou emotiva. E é um prazer hoje estar com você, Joelma. Obrigada. Que essa amizade cada dia possa se fortalecer mais e mais, né? Amém. Então, pra mim, você é um orgulho. E aí, amiga, antes de iniciar as perguntas, né, que vão conduzir esse nosso bate-papo aqui, eu não gosto de chamar de entrevista, não, sabe? Certo. Porque, assim, primeiro que eu não me coloco nesse patamar, né, de que não é capacidade, a palavra não é essa, mas assim, eu quero, para deixar ainda mais à vontade, né, esse nosso momento, não rotular a esse nível. Eu prefiro mencionar que de fato é um bate-papo, é uma conversa entre amigas e que é conduzida através de perguntas e que vão se desenvolvendo nas histórias que vamos trocar aqui. Certo. E aí, antes de iniciar as perguntas, e assim, se for possível, se você quiser assim, relatar um pouco de como começou nessa sua trajetória profissional até chegar aos dias de hoje, né, que começou lá na escola agrícola. Isso. Fica à vontade. Bom, em 2005 eu ingressei na escola agrícola e terminei o curso em 2007. Foi muito importante para mim, pois era um sonho trabalhar na área agrícola, por eu ser de zona rural, e também uma forma também da gente vencer os preconceitos de eu ser mulher e ser técnica agrícola, porque não era fácil naquela época. E aí eu me recordo que uma vez eu cheguei
a uma fazenda para vacinar e o proprietário disse, não, eu tô esperando um técnico. E eu digo, não, o técnico sou eu. Não, Chupa essa manga. Mas é um homem. Eu digo, não, quem vai vacinar os seus animais hoje é uma técnica. Aí ele olhou pra mim e disse, tá, então vamos. Aí quando eu vacinei ele, pois é, eu olhei pra você e não acreditei que você iria conseguir. Tem fé. Isso mesmo. Então, pra mim, assim, onde tudo começou e eu sou grata é na escola agrícola, que até hoje traz lembranças e coisas maravilhosas pra minha vida. Exatamente, a gente vai chegar lá. Pois é. Ela já tá começando a dar spoiler. E aí, amiga, sua trajetória começou, né? E pra iniciar nessa trajetória profissional lá na escola agrícola, você precisou, inclusive, morar lá, né, no alojamento da escola durante o seu curso. Como foi isso? Bom, pra mim foi uma experiência bem exitosa, porque só morava eu e minha mãe, né? Aqui em Santa Cruz. Isso, na zona rural, no sítio chamado Icó. Sim. E aí eu tive que morar na escola, porque minha mãe não tinha condições de pagar passagem para que eu pudesse ir e vir todos os dias. Todos os dias. Então eu tive que morar na escola, porque não tinha recurso suficiente para fazer essa trajetória todos os dias. Uhum. E foi muito bom, porque eu aprendi muitas coisas que eu carrego para minha vida até hoje, com as colegas que dividiam o quarto comigo, quando precisava de um conselho, de um carinho, por falta de casa, mesmo sendo próximo, porque Santa Cruz e Serra Talhada são bem próximos. Sim. Mas para mim era a maior distância que eu já tinha percorrido longe da minha mãe. Então foi Sim. muito difícil para mim, mas assim, o carinho das meninas foram fundamentais para que eu pudesse permanecer os 2 anos no alojamento. Nós mulheres, né? Sempre Sim. nos cuidando. Exatamente. Cuidando das outras. E aí sua mãe tá aqui cuidando de você lá, te dando possibilidade de estar na escola. Você é filha única, né? Sim. Vale ressaltar isso, que eu imagino como foi para sua mãe ter que te dar esse voto de confiança, porque para os nossos pais é dar um voto de confiança. Exatamente. Você sair de casa para ir morar num alojamento com muitas outras pessoas desconhecidas, né? Exatamente. Mas que construíram uma bela relação de amizade. Isso é muito importante. E apesar de morar, né, tão próximo como você falou, não era possível essas viagens todos os dias, tinha custo. E assim, não era uma alternativa viável, né, em termos financeiros. E sem contar, Joelma, que as outras meninas, elas iam, se não fossem todos os finais de semana, mais de 15 dias era o máximo que elas iam. E eu só tinha condições de vir uma vez por mês. Porque mesmo assim, minha mãe não tinha condições de me dar o dinheiro da passagem. Sim. Lembro como se fosse hoje, era R$4 o dinheiro da passagem. Mas mesmo assim, minha mãe não tinha. Mas os R$4 pra ir e vir? Não, R$4 pra ir, R$4 pra vir. Isso. R$8, né? Naquela época. Exatamente. Mas já era muito pra minha mãe, que me criou lavando roupa, varrendo terreiro. Então foi muito difícil. E aí minha mãe perguntava como é lá. Eu digo, mãe, lá é ótimo, lá é maravilhoso. Lá não falta comida, lá é ótimo pra dormir. Eu lembro que o colchão que eu dormia era um dedo. Bem fininho, que muitas vezes quando eu afastava assim, sentia as tábuas da cama. Colocava minha roupa numa caixa de papelão. Mas eu estava ali lutando por um sonho, de ser alguém na vida e poder ajudar a minha mãe. Isso era a minha meta fundamental, era ser alguém. Não ser alguém super poderosa, Sim. mas ser alguém que pudesse conduzir uma história para outras pessoas, de superação, de luta Sim. e de conquistas também. E você conseguiu, É. não tenha dúvida Deus disso. me ajudou. Muito, muito. E não é à toa, porque eu falei, né, que zona de conforto nunca foi, né, o lugar que você quis ficar. Sempre desbravou muita coisa. E já percebe daí quantos desafios nessa época. Exatamente. De iniciozinho de escola, que naquele tempo, se a gente for parar pra pensar, era mamão com açúcar pra gente. Tudo era diversão. A gente ainda tinha uma visão muito infantilizada de tudo, né? Tudo era diversão. Até a dificuldade era pra gente rir. Mas são coisas difíceis, são memórias que aí é onde se constrói os valores. Eu tenho certeza que você dá mais valor a tudo seu hoje. Sim. Se tivesse sido conseguido mais facilmente, talvez não tivesse. Exatamente. Essa visibilidade, esse carinho por sua história. Coisas que vêm fácil e vão fáceis. E que uma coisa, Joelma, eu sempre gosto de lembrar é que diante das dificuldades, elas nunca me barraram. As Sim. dificuldades me fazem um forte para eu superar elas e vencê-las. Eu sempre pensava assim, mesmo sendo jovem, naquela época com 15 anos de idade,
sendo filha única, mas as dificuldades elas me faziam de fortes. Eu lembro que uma vez, e eu sempre gosto de recordar isso, que eu estava com muita vontade mesmo de chupar um picolé. Muita. Você nem imagina o tanto. E aí eu vi que eu só tinha os R$4, que era de ir pra casa. E eu, meu Deus, era 15 centavos um picolé. E eu pensei, se eu tirar 15 centavos, com o cara da lotação não vai perceber. Aí eu pensei, mas e se ele perceber, meu Deus, e aí? O que é que eu vou dizer pra minha mãe? Aí vim triste, né? Andando. Quando eu cheguei próximo da porta do alojamento, eu vi uma senhora que estava terminando de chupar um picolé e jogou o palito fora. Só que o meu desejo era tão grande de chupar aquele picolé, que eu fui lá e lambi. Nossa. E isso eu carrego pra minha vida até hoje, que são as coisas mais simples que nos fazem grande. Hoje, quando eu chupo um picolé, pra mim, é como se eu estivesse andando num Camaro, num avião, num helicóptero, porque houve dias que eu não tinha isso. Não poderia. Não pôde. Exatamente. Cara, e assim, você falar nisso daí, eu sempre soube que sua história foi de superação, é de superação e que você passou por dificuldades, mas essa do picolé... E eu conto para os meus filhos, viu? Praticamente todo dia. Sim, para eles saberem o quanto custoso foi. Eu falo custoso não financeiro. Sim. E sim o quanto lhe custou de desprendimento, até o valor que eles têm que dar aos nossos pais, né? A sua mãe. Exatamente. Que foi responsável por lhe apoiar em tudo isso. E aí... era o que eu já ia perguntar, mas você já respondeu, que foi em relação a como sua mãe conseguiu custear o tempo que você passou lá, e você me disse que foi lavando roupa. Aqui na nossa região, né? Lavar roupa de ganho. Isso. Que não é nada fácil. E também... paga-se um valor muito baixo. E era no Riacho, viu? Não tinha história de tanque, de água encanada, não. Ia para o riacho lavar na mão, isso. na pedra. Exatamente, peça por peça. Peça por peça. E também aos amigos também que ajudavam ela, os familiares que também sempre ajudavam a gente. E teve uma pessoa também que foi fundamental na minha vida, que eu sempre digo que eu sou hoje, eu devo a ela, porque quando ninguém acreditou em mim, ela acreditou. Que é uma mulher lá do meu sítio, chamada Eliette do Icó. Eliette. Que hoje é a vice-prefeita aqui de Santa Cruz. Nossa. E que, assim... mais uma vez, mulheres ajudando mulheres, acreditando. Uma vez ela foi até a escola e me deu um dinheiro. E eu lembro que era próximo ao Dia das Mães. Aí ela disse, olha, pra você lanchar, comprar alguma coisa. E eu lembro que eu peguei esse dinheiro e fui comprar uma blusa pra minha mãe, que era o Dia das Mães, né? Aí encontrei ela outro dia. Ele, aí, coisa boa, olha, vou lhe dar, ele disse, olha, aquele dinheiro que você me deu, eu comprei uma blusa pra minha mãe, que era o Dia das Mães. E ela ficou assim, me olhando admirada. Não era, mas eu dei pra você lanchar. Eu digo, não, mas serviu pra outra coisa. E também, quando eu me formei, eu era muito jovem. Eu tinha 17 anos. Sim. Quem quer apostar numa mulher técnica? Sim. Ninguém. Até pra conseguir estágio era muito difícil. E eu fui falar com ela, que ela trabalhava no sindicato em Triunfo. Eliette, tô precisando de uma oportunidade de estágio e não tô encontrando. Ela disse, você não estava encontrando, mas agora você já encontrou. Você vai estagiar lá no sindicato e você vai trabalhar como projetista. Então, assim, pra mim foi... tudo que eu sou, eu devo a ela. O meu primeiro emprego foi ela que buscou. Eu lembro que era a experiência de ATE em Pernambuco, em 2008. Foi. E eu trabalhei nesse projeto. E ela, Naira, ganha pouco. Eu digo, ganha pouco, mas já me ajuda. É experiência. Sim. Então, assim, se não fosse ela que tivesse estendido a mão, hoje eu não seria Nayara. Porque, assim, você precisa de um ombro, de uma mão que lhe apoie. Que precisa, a primeira oportunidade. A tão exigida experiência curricular, que exigem sem nem nos dar a oportunidade, ela te deu. Isso. E, assim, eu sou extremamente grata a ela e levo isso pra minha vida inteira. E ela é uma mulher de exemplo pra mim também, porque ela também passou por muitas dificuldades. É uma mulher de superação. Eu sempre digo que ela é uma mulher de fibra, a qual eu vou admirar a minha vida inteira. Será Eliette. E eu fico muito feliz em saber, Nayara, dessas histórias por várias razões. Primeiro, quando eu comecei esse meu projeto do Faloterapia, né, há 4 anos atrás, que nem coragem eu tinha de colocar no papel as minhas ideias por vergonha disso, né? Eu só pensava nas minhas amigas para iniciar esse projeto. Não pensava em outras pessoas, não. Porque eu
gostaria, é um desejo muito meu de contar a história de mulheres, de contar histórias para mulheres, de fortalecer esses elos entre nós mulheres que muitas vezes, em muitos momentos, nós somos colocadas umas contra as outras. Sim. Sempre como concorrentes. E aí tá uma história linda de vida sendo contada, de uma mulher que ajudou outra mulher e aquela mulher que ficou lavando a roupa de Glenn, varrendo o terreiro mais uma vez. E não só é por ser filha, não. É por ser mulher. Sim. Porque nós precisamos desconstruir que há uma rivalidade entre nós. Precisa todos os dias desconstruir isso, porque todos os dias o mundo está dizendo assim, que nós falamos demais, que mulher não se arruma para outra mulher, que a mulher se arruma para outra mulher, né? Que, enfim, N coisas, né? Preconceitos velados que são postos para desagregar essa força que nós temos de nos unirmos, que essa é a verdade. Mas eu digo para você assim, se você tiver a oportunidade de também fazer esse trabalho com ela, você vai saber de fato o que é uma história de superação. Eu já quero. Porque essa mulher, ela verdadeiramente tem uma história de superação. Onde ela cortou cana, lavou roupa para criar os irmãos, perdeu a mãe, perdeu o pai. Nossa. E foi quem sustentou a casa com os irmãos pequenos, se abdicou de tudo para criar os irmãos. E hoje ela é prefeita. Vice-prefeita. Vice-prefeita. Vice-prefeita de Santa Cruz da Baixa Verde. E nunca saiu da zona rural. Nossa. Viajou para São Paulo, parece que foi numa caixa de papelão, com a roupa dela numa caixa de papelão. Minha Uma história extremamente, eu digo pra você assim, de fato, a superação. Porque você ser da zona rural, ela é vice-prefeita, mas nunca saiu. Nunca saiu da zona rural. Não esqueceu das suas de raízes. jeito nenhum. Se você chegar lá durante o dia, ela tá no roçado dela, viu? Se ela não estiver na prefeitura, ela tá no roçado dela. No roçado dela. Nossa, isso é incrível. Eu já quero, viu? Ótimo. Já quero falar com ela. Se prepare para se emocionar. Eu já sou emotiva, né? Comecei aqui a falar, né? História de mulheres. Eu sou muito, assim, ligada e vinculada a isso, né? De história de mulheres. Eu sou muito, assim, de comprar de mulheres, incentivar o trabalho de mulheres, estimular. Por exemplo, se eu sei de uma mulher, é o caso da Rosivânia, daqui, que todo sábado tá lá na feirinha de orgânicos, eu compro a ela. Se eu não vou, eu mando alguém. Mas tem sempre alguém lá fazendo a minha compra com ela. Pois é. Outra que tem história de superação, viu? Exatamente. E eu já até combinei com uma de gravar com ela, viu? É porque ainda não deu, mas eu já combinei com ela. Tá aqui nos meus planos. Muito bem. E aí, essas histórias, né, de dificuldades, de superação. E aí, também na nossa época de escola, que também era muita farra, sim, né? A gente levava a vida com muita leveza. A vida adulta ainda não tinha batido a nossa porta. A gente teve muitos momentos, né? Viagens e idas a exposições de animais em cidades vizinhas, em que a gente aproveitou pacas. Sim. Aproveitou pra caramba. Você tem alguma história, assim, que marcou você nessas suas viagens, que possa contar aqui e deixar registrado? Algo, assim, que foi marcante pra você? Bom, assim, todas as viagens eram muito divertidas, né? Divertidas demais. A gente ia pra o propósito das visitas mesmo, identificar os animais, mas era muito mais do que isso. Era. Eu lembro que era Beto o motorista. Sim. E Beto, menino, fazia umas curvas na pista que era demais. Era muito engraçado quando a gente dizia: quem é o motorista de hoje? Beto. Olha, podia se preparar, porque tinha aventura, viu? Até chegar à exposição e na volta também. Era mesmo. Então, Betinho. Como dizia ele? Betinho. Betinho chegou. Era só animação. E aquela Kombi. Aquela Kombi tem história, né? Tem história. Menina. Verdade. Então era assim, o mais engraçado era o percurso. Era. E quando era Beto motorista, pronto, aí era fechava. Era diversão garantida. Emoção, era com emoção as viagens com o Beto. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos ali pertinho de Serra, né? Ali no Jazigo, que foi na granja, né? Na criação de suínos de Abel Caissara, que deu um problema no carro, o escape do carro caiu. E agora, como é que amarra esse escape? Eu me lembro que eu tava com um tênis branco. E era um cadastro enorme no meu tênis branco. E tiraram os meus 2 cadastros do tênis.
pra amarrar o escape desse carro. Meu Deus. Pra gente conseguir chegar em Serra. Era muito divertido, viu? Muito. Era muito divertido. Os jovens não têm essa diversão. Não, eles, assim como os nossos filhos não têm a diversão que a gente teve morando no sítio, né? As grandes aventuras. As grandes aventuras. Eu rio na cara do perigo. As marcas que a gente tem, né, da nossa Cicatrizes. infância, as cicatrizes. Infelizmente não aproveitaram tanto quanto a gente, mas outros tempos, né, Sim. Marimã? E assim, a gente olha também para essa história com muito carinho, porque quando a gente busca a construção profissional da gente, é também pensando em eles não passarem o que a gente já passou. Sim. Porque já se imaginou nós olharmos para os nossos filhos passando pelo que você já passou? Não saberia se suportaria. Aham, exatamente. E o que eu quero frisar também, Joelma, que os 2 anos que eu passei lá no alojamento, a maioria dos pais e das mães, eles davam uma feira de complemento para os filhos, um biscoito, um miojo, alguma coisa para complementar a alimentação deles. Só que por eu saber que minha mãe não tinha condições disso, eu falava para ela que não precisava. Que ninguém trazia nada, que tudo a escola dava, que não precisava ela mandar biscoito, porque lá tinha Oh, meu Deus. suco. E aí as meninas dividiam os dela comigo. E eu lembro que eu chegava em casa e ela dizia, como é lá? Eu digo, mãe, é tudo maravilhoso, é ótimo, eu tô aprendendo muito. E muitas vezes eu não me envergonho de dizer que eu dormia tomando água da torneira, porque estava com fome. Nem sempre queria incomodar as meninas para pedir um biscoito. Tipo, eu estudava de manhã, à tarde e à noite. De manhã eu fazia técnico agrícola, à tarde técnico em zootecnia e à noite o ensino médio. Ou seja, a gente jantava 6 horas. Eu saía da escola à noite 10 horas da noite. 10 horas. Já tava morrendo de fome. fome. Muitas já estavam dormindo e outras eu tinha vergonha de toda noite chegar e dizer, me dê um biscoito, ei, me dê um suco, eu tô com fome, dê um miojo. Não, eu ia ali, abria a torneira, bebia água, para que a barriguinha enchesse com aquela água, para que eu pudesse ter sono para dormir. Então assim, Nossa. mas nunca contei à minha mãe, só após eu ter me informado. Mas durante o curso eu sempre relatava para ela que eram as 1000 maravilhas. Para que ela não se sentisse envergonhada. Não sofresse ainda mais, além da distância. Exatamente. Sabendo que eu era a única que passava por isso. Apesar de sermos amigas, né, muitas dessas coisas eu nem sabia que você passava. Veja como são as coisas. Ou de repente, sei lá, né, eu naquele contexto, e hoje eu vejo quão privilegiada eu era, né? Porque eu morava na cidade, eu tinha meu dinheiro de lanchar todos os dias. Quando não tinha o dinheiro para levar, eu levava meu lanche de casa e eu tinha possibilidades. Se eu quisesse comer algo diferente, era só eu ir em casa. Enquanto que, nossa, quando eu penso nisso, né? Tem muitas histórias que marcam. E essas histórias assim de construção até chegar essa vida adulta e profissional e olhar para trás e dizer, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. E eu olho para sua história e vejo isso, o quanto você construiu uma história bonita. E foi nesse período da escola agrícola também que aí despontou um relacionamento, né? E esse relacionamento foi o relacionamento que trouxe os seus frutos, os seus filhos. E aí, quer falar aí quantos filhos, quem são seus filhos, qual a idade? Bom, eu tenho 2 filhos que são razão da minha vida. Tudo. É Ayla e Abner. São minha motivação diária para cada dia eu me tornar melhor. A Ayla, ela é um milagre. Eu tive uma gravidez de alto risco e com 34 semanas, a Ayla veio ao mundo, né, de um parto induzido, porque minha bolsa estourou com 30 semanas. Nossa. E eu passei. Após a Ayla nascer, ela teve também icterícia fortíssima, onde quase passou por uma fusão de sangue, mas Deus estendeu sua mão, né, e ajudou. E eu tenho meu milagre hoje, que tem 8 anos. 8 anos. Que é razão da minha vida, meu tudo. E também tem o Abner, que tem 5 anos, que é o meu príncipe, o meu rei. E como ele às vezes me chama, minha rainha, minha princesa. Então, é meu xodozinho. Então, filhos foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu não saberia o que seria de Nayara
sem Ayla e Abner. A gente se pega, né, pensando Sim. nisso. Como eu seria sem ele, se eu não estivesse? Exatamente. Eu acho que eu não me tornaria quem eu sou hoje. Porque tem esse lado de que filhos vão, em alguns momentos, postergar a gente alcançar algo que almeja, um sonho, ou se desenvolver profissionalmente, mas também tem um lado que fortalece. Sim. Tem um lado que fortalece e eu me questiono todos os dias quem eu seria sem a minha cria. Exatamente. Eu lembro que eu olhava pra Ayla, ela bem pequenininha, recém-nascida. Muitas vezes eu não podia nem pegar nela. Mas eu olhava pra ela e dizia, olha, eu prometo ser uma boa mãe. Eu prometo ser uma mãe carinhosa. Senhor, me ajuda, não leva minha filha. Me deixa ela ser meu tudo. Né? E eu sou muito grata a Deus pela vida de Ayla. E hoje ela só me dá orgulho. Uma menina inteligente. Inteligentíssima. Exatamente. Que só traz elogios do colégio pra casa. E que às vezes é até madura demais, viu? Pra uma menina de 8 anos. De 8 anos. Bem madura, viu? Mas assim, é minha alegria diária. É meu tudo mesmo. E a Abner é muito importante pra mim também. Eu sou separada há 3 anos. E quando eu me separei, a Abner tinha 2 anos. E às vezes ele olhava pra mim e dizia, mãe, você tá triste? E eu, não, filho, tô não. Ele, mãe, veste um vestido pra mim. Se arrume pra mim. Se arrume. Ai, meu Deus. E ali eu me arrumava. Ele disse, você é minha princesa, você é minha rainha. Venha ter uma voltinha. Então aqui dali me enchia de felicidade. E toda a tristeza que tinha dentro de mim pulava fora. Então assim, cada filho ele traz um lado bom, um lado que nos cativa, né? Então, Sim. a Ayla é meu orgulho, minha vida, meu tudo. E Abner é meu rei. Meu príncipe encantado. E que relato bonito esse de você dizer, né? Porque era uma criança, né? 2 anos. E essa ruptura de um casamento, o término de um relacionamento, nos traz um peso muito grande, que não é só o peso do término de um relacionamento, de expectativas que não foram alcançadas, que foram frustradas, mas tem o peso também do filho, da separação do casal para os filhos. E eu imagino o quanto isso foi pesado para você e numa criança na idade dele. Como explicar, né? Que aquilo já não estava mais funcionando para a família e que precisa ser reestruturado, aquele núcleo familiar precisou ser reorganizado. Eu imagino como isso foi pesado, porque Muito assim, difícil. já passei por uma separação, então eu sei como é difícil. E eu tô trazendo isso, não de um lugar assim muito distante, de uma realidade que eu não imagino, né? Mas cada realidade é uma realidade. E com 2 filhos ainda mais, não é nada fácil. Não. E pequenos. Pequenos. A dependência ainda é muito grande nessa idade. E nessa época eu trabalhava em outro estado, na Paraíba. Era verdade. E aí eu saía de manhãzinha e chegava à tardinha em casa. Então, assim, era bem difícil, mas Eles ficavam com quem? tinha uma pessoa que cuidava deles. Uhum. Que foi, assim, uma pessoa também importante, né? Irmã Giselda. Muito importante na minha vida, que me ajudou nesse momento tão difícil. Sim. E ela chegava cedinho, às vezes saía à noite, quando eu chegava. Então, assim, foi uma pessoa também importante na minha vida que estendeu a mão e que me ajudou, né? Minha mãe é uma pessoa de idade, doente, tem problemas, então ela Tem não tinha... suas limitações. Isso, não tinha como me ajudar, né? Sim. Então, assim, foi uma época muito difícil, muito difícil. Inclusive, eu me submeti a uma cirurgia, um cateterismo às pressas. Porque eu sempre gosto de falar também. Quando a gente está num casamento, que você vê que não tem progresso, que não tá tendo mais amor, reciprocidade, então sente e converse. Então, o que aconteceu? Eu passava por momentos muito difíceis e ali não conversava, guardava, ia guardando. E aí, quando eu me separei, eu descobri que eu tenho um bloqueio no miocárdio direito. Ou seja, eu só tenho 2 veias que bombeiam sangue para o coração. Nossa. E as pessoas nascem com 3. E ali o médico falou pra mim, olha, Nayara, o que aconteceu foi o seguinte. Você foi enchendo um copo com água, enchendo, e chegou um momento que ele transbordou. E quem avisou foi sua saúde, que você estava mal. E aí eu tive 3 pré-infartos dentro de 5 dias. Minha nossa, Nayara. E me submeti a um cateterismo. Fiz em Serra Talhada. E o médico disse a mim que naquele dia, se eu não fizesse o cateterismo, eu ia ter um aneurisma cerebral. E hoje eu não estaria aqui contando essa história. Mas Deus, mais uma vez, estendeu a sua mão
teve misericórdia da minha vida e disse, não, filha, eu te trouxe esse mundo para tu vencer todas as dificuldades. Por isso que eu digo que as dificuldades, elas me fazem fortes. Sim. Hoje, se eu tivesse viva, era para eu estar cheia de impossibilidades, sem andar, sem falar. Eu estou aqui, de pé, dizendo, eu venci. Acompanhando Deus... a criação, a educação de seus filhos, o desenvolvimento deles. Exatamente. Porque isso também é a razão das nossas vidas. Exatamente. De buscar força para superar essas situações, essas adversidades. Exatamente. E assim, que eu sabia que existia muitas histórias de superação, eu sabia, mas essas são, sem sombra de dúvida, assim, muita surpresa para mim. E eu tô aqui te ouvindo e sem palavras, porque eu nem imaginava que tudo isso se passou. Nem imaginava, Nayara. Certo. E aí, teus bens mais preciosos aqui. E eu não esqueci da fala. Ao pedir pra você se vestir. Isso, pra você com 2 dar uma anos, volta, viu? Com 2 anos. Dizia, mãe, se arrume, mãe. Quando minha você tá linda, dê uma voltinha. Me diga uma coisa, e a inspiração dos nomes dele? Ayla, na verdade, eu queria Indaiá. Indaiá! Uma amiga minha chamada Alexa disse, mulher, vamos chamar a menina de água Indaiá. Não, eu vou procurar um nome pra essa menina, porque não tem condições. E eu quero Indaiá, que nada. Aí ela chegou, olha, Ayla. Eita, Ale, que nome lindo, Ayla. Pronto, vai ser Ayla, esqueça Indaiá, pelo amor de Deus. E Abner, assim, me surgiu esse nome na mente. Abner. Aí eu comecei a pesquisar na Bíblia. Foi um guerreiro. Eu digo, vai ser Abner. Se for um menino, vai ser Abner. Aí descobri que era um rapaz, então o nome foi Abner. Que legal. É. Interessante, porque os nomes deles são bem diferentes, bonitos, muito bonitos, né? Inovadores. E eu acho muito legal, assim, nomes diferentes, inovadores. E aí, Nayara, diante de todos esses contextos, né, dessas dificuldades que você falou, que já passou, esses desafios, aí tem uma pergunta que, antes da gente começar, você já despertou ainda mais curiosidade em mim. Você é cristã e tem uma construção de valores em relação ao matrimônio, em relação aos filhos e tudo que envolve a família, né? Como foi lidar com a separação nesse contexto religioso, né, cristão, que tendo em vista que sofre muito essa influência de que há que ser mantida a família junta, independente muitas vezes de haver união ou não, há uma pressão, muitas vezes uma imposição. Como foi lidar com tudo isso, com a sua religião e a não manutenção do casamento? Pronto. Assim, acho que foi uma parte muito difícil da minha vida. Até hoje. Uhum. Porque, como eu falei, eu não estava vivendo feliz. A gente já vinha num casamento desandando. No meu aniversário de 30 anos, eu me arrumei para tirar umas fotos. E olhei para um espelho e disse, Nayara, você é feliz? E eu não consegui responder para mim mesma. Uhum. E ali tudo começou a desandar. E aí eu fui fazer contextos da minha vida. Você é feliz? Você tá vivendo bem? E por muito tempo ia tentando manter esse casamento. Só que chegou um momento que eu disse, não dá mais certo. E aí eu me separei. Quando eu me separei, é muito difícil porque eu sou evangélica. E dentro da igreja evangélica, eles predominam que sejam casados. Tem que estar casado. E eu sou uma pessoa revolucionária nisso. Eu acho que se você não estiver feliz, e Deus disse na Bíblia, vossos maridos, amai as vossas esposas como Deus amou a igreja. Deus ia amar a igreja, a gente, tratando mal, com briga, batendo, com traição? Não. Então, Deus não está nesse negócio. O negócio está errado. Exatamente. E aí, até chegar um ponto, mas quando eu separei, continuei indo para a igreja, mas o que aconteceu? Eu fazia parte de um grupo de senhoras, já tive que me desvincular desse grupo de senhoras. Que já não deixou de ser uma senhora respeitada. Exatamente. E era uma mulher separada. E aí, já começou já foi marginalizada, já foi posta separada. De lado, segregada. Exatamente. Separada, né? Como se fosse assim, um rejeito. Sim. Isso me doeu, mas mesmo assim eu sou forte, eu digo, vou continuar.
Até o momento que foi um momento muito difícil da minha vida, eu precisei do pastor dessa igreja. Relatei para ele uma situação que estava acontecendo e esperei resposta dele numa conversa no WhatsApp. Esperei uma resposta como um pai trataria uma filha, porque essa é a atitude de um pastor. Um pastor, ele é pai. E nós somos guia filhos. espiritual. Exatamente. Se você chegar e dizer, pai, eu tô triste. Filha, não fique triste, Jesus lhe ama. Olha, se você não quiser conversar comigo, não se abre comigo, se abra com minha esposa. Você quer que ela faça uma visita? E o que aconteceu? O meu pastor, naquele momento que eu tava passando por uma dificuldade muito difícil na minha vida, ele nem me respondeu e me bloqueou no WhatsApp. Só que naquele momento eu não entendi que ele tinha me bloqueado, né? Fiquei de boa, digo, o pastor não me respondeu, tudo bem. Outra vez eu precisei mandar uma mensagem para ele, que era de uma senhora que estava precisando de uma cadeira de roda e tal. E a mensagem não chegou. Eu disse, gente, o que está acontecendo? Só que eu mandei num grupo da igreja que o pastor estava. E eu descobri que, gente, ele visualizou a mensagem no grupo e não chegou para ele. Ele me bloqueou. Nossa. Nessa hora, eu digo para você, o chão se abriu para mim. Eu me senti a pior pessoa desse mundo. Eu me senti, posso lhe dizer para você, eu digo, Senhor, eu não sou uma prostituta. Senhor, eu tô certa nessa situação. Por que eu ser tratada assim? Mas, em certos momentos e certos dias, eu me revoltei com isso. Mas eu quero ver ele cara a cara, porque eu quero saber por que ele fez isso comigo. Só que aí... É uma penalização, um castigo que não é atribuído à possibilidade a ser vivo nenhum. Exatamente. Né? Mas e no momento frágil. Eu estava numa Você fragilidade não precisava total. disso, você precisava de acolhida. Exatamente, eu precisava ser chamada de filha. Exatamente. Não precisava ele ter dito nada. Só ter dito, filha, Jesus te ama. Era o que eu estava precisando naquele momento. E nada, ele me ignorou, ele me bloqueou. E aí, hoje eu peço a Deus que dê sabedoria a ele. E que eu possa um dia me encontrar com ele, frente a frente, e dizer para ele, não faça o que o Senhor fez comigo, porque não são todas as mulheres que são Nayara. Eu poderia ter me desviado da igreja, eu poderia ter me prostituído, porque eu estava me sentindo uma prostituta. Eu poderia ter sido tudo, mas eu mais uma vez superei as dificuldades. Eu mais uma vez mostrei de que fato eu era uma mulher cristã. De que de fato eu não precisava ser rejeitada. O que eu precisava era de carinho, de atenção, de amor, de carinho e de amor de filha. E foi isso que eu não tive. Então, isso foi uma coisa que me decepcionou tremendamente na igreja. Foi a falta de apoio pelo líder, que era para ser o meu pai, e não foi. Então, assim, hoje eu não consigo ir na igreja onde eu tava, porque eu não consigo ver um pastor desse falando de amor. Porque ele tá sendo hipócrita. Como é que ele fala de amor se ele não vive o amor? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Exatamente. E assim, hoje me encontro em outra igreja, vejo o amor de fato de um pastor de verdade, que ama as ovelhas, independente do dízimo ou não. Sim. Que isso é fundamental. Que hoje, quantos pastores queriam pregar na zona rural e a pé? Não. Pregar de paletó e no púlpito é bem fácil, viu? E é lindo, né? Exatamente. Dá muito mais status. Exatamente, mas visibilidade. É como diz a Bíblia, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sim. E nos últimos dias onde o amor de muitos esfriarão. E é isso que a gente tá vendo hoje. Mas assim, eu sou grata a Deus tremendamente por Deus ter me dado força. E hoje, o meu propósito de vida um dia é criar um abrigo para mulheres separadas que são evangélicas. Que a minha história possa ajudar essas mulheres a não serem espancadas, a não sofrer agressão psicológica, matrimonial, explicar para elas que elas estão sofrendo agressão. Sim, que aquilo é violência. Exatamente, que aquilo é violência. Se ela quiser se separar, ela pode. Ela não vai ser um ser rejeitado no mundo, de forma nenhuma. Exato. Mas se ela quiser continuar e acreditar que o marido vai mudar, tudo bem. Tudo bem. Ótimo, é uma opção dela. É. Mas se ela quiser lutar e se superar e conseguir vencer, ela pode também.
eu acredito que o que a gente precisa quando fala assim, porque há uma percepção de quando você apoia uma mulher que quer se separar, você está favorecendo a separação. Sim. Não. E Pensam o isso. intuito não é esse, né? Exatamente. Quando eu possibilito ela de repente sair de casa, esfriar a cabeça, repensar, é uma possibilidade que você está dando. Você não está induzindo a separação. Exatamente. Eu acredito muito nisso. E hoje, se a gente for relatar casos de agressão, de violência doméstica, Nossa! são nos lares cristãos, viu? Sim. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres sofrem agressão quando conseguem se desprender para falar com o pastor o que ele diz. Ora, irmã, que Deus vai transformar a vida dele. E a irmã passa 1 ano, 2 anos, 3 anos orando e apanhando. E o que é que acontece? Muitas vezes ela não consegue orar no 4º ano porque ela já está morta. E o que é que eu digo? Se uma irmã chegar para mim e dizer, irmã, eu estou sofrendo agressão, falei com o pastor, ele pediu para mim orar, eu digo, minha filha, você vai denunciar o seu pastor e o seu marido. Ele está sendo conivente. Ele está com sendo a conivente. violência. Exatamente. E o que é que a gente tem que sentar? Se um bom pastor tem que sentar e dizer, olha, meu filho, você não pode fazer isso. Não. Isso não pode acontecer. Isso é violência. Isso é violência, isso dá Tem cadeia. uma penalidade para isso e você precisa saber que você se comportando dessa forma, aí sim eu não posso te aceitar aqui. Exatamente. Não é esse o propósito da casa de Deus. Exatamente. Então, assim, pra mim foi uma coisa que ficou frisado na minha vida, que eu posso perdurar, sei lá, 80 anos, mas que eu nunca vou esquecer o que eu sofri sendo uma mulher cristã, de testemunha, porque toda a sociedade de Santa Cruz da Baixa Verde me conhece, sabe que minha vida só foi estudar, trabalhar e cuidar dos meus filhos e ir à igreja. Ninguém nunca me viu numa praça, dia nenhum, sentando nem tomando uma Coca-Cola, de forma nenhuma. Então, assim, todos me conhecem, sabem que eu sou uma mulher de testemunho. E por que um simples pastor que veio lá do Recife, que nem tinha conhecimento, simplesmente achou mais viável acreditar no homem, Sim. que era o meu ex-marido, do que em mim, que era uma mulher. Então, veja, são diversos preconceitos. São. De que se eu procurasse a justiça, ele hoje não estaria sendo mais pastor. Mas eu aguardo, sabe o quê? A justiça divina. Porque ela sim sabe castigar onde a gente mais sofre. E Deus não coloca a mão onde a gente pensa que não vai suportar. Então eu acredito na justiça divina. Mas eu peço tremendamente a Deus que ilumine a cabeça desse pastor, que não faça o que ele fez comigo com outras mulheres. Que nem todas as mulheres são como Nayara. Sim, nem todas vão conseguir se levantar. Exatamente. Se erguer, olhar para isso como uma possibilidade de mais uma vez contar mais uma história de vitória. Exatamente. E isso não me fez me desvincular da minha religião. Continuo Sim, o que é sendo, mais importante. Exatamente. Continuo sendo cristã, evangélica. E o mais importante de tudo, de que eu olhei para ele e senti pena. Eu não iria me desviar por conta de um homem. Jamais. Ele não iria fazer com que eu me desviasse dos caminhos de Deus, de forma nenhuma. E hoje eu oro todos os dias por ele, para Deus dar entendimento. Porque gerenciar uma igreja não é como gerenciar uma empresa. Não. Gerenciar uma empresa eu preciso de conhecimentos técnicos. E gerenciar uma igreja eu preciso de conhecimentos espirituais. Exatamente. Um guia espiritual, uma pessoa que vá, no seu momento mais difícil, tentar se colocar no seu lugar. Sim. E se isso não for possível, a acolhida mínima. Vem aqui, eu vou te escutar. Exatamente. Eu vou ao menos te escutar. Eu posso não conseguir naquele momento, né? Ele como um guia espiritual, né? Como um pastor. Pai. Que pesa, viu? Que pesa. Pai. Mas aí é onde tá. Nós vemos abortos em vida todos os dias, né? Tá aí mais um exemplo. Exatamente. Tá aí eu fui um aborto desse pastor. Exato. Mas estou aqui dizendo que sou Vitória. E que você sempre Vitória. Amém. Assim será. E aí, Nayara, eu queria, assim, fazer uma pergunta, né? Nem tinha me programado para fazer essa pergunta, mas fica à vontade para responder, porque eu imagino que essa pergunta vai vincular-se à próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Você acredita que, porventura, que esse relacionamento, né? Como fala a psicologia, de que a gente busca num parceiro, seja um parceiro feminino ou masculino, a gente busca a representatividade do pai ou da mãe. Você acha que teve
esse sentido e essa busca nesse primeiro relacionamento? Sim, porque quando eu me envolvi eu era muito jovem. E aí eu vi nele um pai, um amigo. Eita, essa é a pessoa ideal. Só que com o passar dos anos, eu vi que era uma pessoa totalmente ao inverso de mim. Então, eu queria que fosse, eu queria que ele fosse algo totalmente diferente pra mim. Eu queria ser o pai que eu nunca tive, o amigo, o irmão. Tu casou com quantos anos? 18. Com 18. Já não era mais preciso que sua mãe assinasse, Não. né? Mas quantos casamentos a gente não sabe que os pais ainda precisam assinar aqui? Pois é. Porque ainda não tem perante lei autonomia, né, cidadã para assumir o relacionamento. Pois é. Então, assim, isso é incrível, né? Isso. O quanto e a duração desse primeiro relacionamento foi quanto tempo, né? 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos de relacionamento, né? E tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. E assim, não foi de tudo ruim, Não. né? Foi daí que vieram Minhas bênçãos. suas bênçãos. E isso é muito importante, a gente não pode deixar de registrar isso, porque eu escutei muito de muitas mulheres que passaram por situações de separação e que foram tantos anos da minha vida perdido. E assim, eu aprendi a olhar de forma mais generosa para tudo isso, tudo é aprendizado. Poderia ser menos doloroso, não precisava ter doído tanto, não precisava ter passado por tanta coisa. Mas deixou um aprendizado, deixou um legado, deixou frutos, o que é mais importante. Verdade. E aí, diante desse contexto, Marimã, que você se separa, vem aí uma das partes mais interessantes desse momento, desse nosso bate-papo, que ainda é uma curiosidade que eu tenho de saber. E aí passou por esse processo de separação, reorganizou o núcleo familiar, e aí vem um reencontro. Um reencontro, eis que surge uma pessoa que já era conhecida sua, né? Nossa. Conhecida nossa, da época da escola, que havia ali uma relação de consideração e respeito, e daí surge um romance. E aí, como se deu? Quem é essa pessoa? Bom, como foi falado no início, de uma mulher maravilhosa chamada Mabel, que trouxe tantas coisas boas. Inclusive, eu tive o prazer, né, Mabel ter sido minha professora e depois nós termos se tornado amigas de profissão, onde eu fui professora da escola Do ITEP? do ITEP, e Mabel nessa época era a gestora do Do ITEP. ITEP. Então assim, e Mabel, ela fazia questão de quando era meus dias de aula, se passasse alguém ali próximo, ela, vem cá, tu tem que ver quem tá aqui. Nayara, olha, Nayara foi minha aluna e hoje é nossa colega de trabalho. Então dela, isso. era assim, era uma injeção de ânimo. É. E o que aconteceu? Mabel veio a falecer e nesse velório de Mabel, nós, alunos, nos encontramos e dissemos, olha, o sonho de Mabel era que a gente se reencontrasse, a nossa turma. Que ela sempre dizia, vamos fazer uma confraternização. E nessa confraternização aconteceu em janeiro, onde alguns puderam ir, outros não, mas foi pra gente relembrar o carinho. Isso janeiro de 2019 e 2020. 2020. Nesse intervalo de novembro a janeiro, a gente criou um grupo de WhatsApp dos ex-professores, ex-alunos, e nesse intervalo tinha lá o professor Biraci. Mas jamais, nunca me passava na vida, na mente, que eu me tornaria namorada do professor Biraci. Nunca. E aí se passaram um tempo, e nesse mesmo grupo de WhatsApp, quando eu me separei em janeiro, eu relatei no grupo, olha, estou separada, e vários amigos, professores me dando a maior força. Olha, Nayara, olha, seja persistente, lute, você vai vencer, é só uma fase na sua vida difícil, a gente tá aqui de mãos dadas com você. E aí foi quando eu me separei, o professor Biraci também mandou mensagem para mim, dizendo que, contando da experiência dele, que tinha se separado também, e que tinha passado pelo momento de depressão, e que eu não passasse por isso, que pedisse força a Deus, que pedisse que Deus me iluminasse, e que eu tinha 2 filhos para lutar por eles, e que não tinha sido como ele que tivesse se entregado à depressão. Sim. E nisso a gente foi conversando, né? E quando foi, eu acredito que em julho, agosto,
aconteceu um problema na fazenda dele, e ele ligou pra mim, Naira, eu tô com um poço aqui, precisando de uma outorga e tal. E aí a gente começou a conversar. E nisso surgiu outro sentimento, além da amizade. E aí, quando foi em dezembro, dia 24 de dezembro, eu recebi o meu divórcio, que eu chamo de minha carta de alforria. E aí, aí, a partir desse momento, eu disse, olha, agora eu estou uma mulher livre. Agora a gente pode se relacionar. E aí, quando foi dia 25 do Natal, ele veio à minha casa e a partir daí a gente começou um relacionamento de namorados. E hoje estamos até hoje. Porque assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida, mas que nunca eu imaginei que seria namorado, esposa, jamais. Porque foi um amor que nasceu do respeito, da amizade, de vários sentimentos de admiração. De admiração e anteriores ao afetivo de namorado, né? Exatamente, e principalmente da admiração, porque eu sempre admirei a pessoa dele. E nisso, eu sou muito grata a Deus, que foi uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que todo dia tá do meu lado, me apoiando, seja a mínima coisa que eu consiga vencer, ele tá ali me apoiando. Ah, que coisa boa, vai dar tudo certo. E isso faz toda a diferença na vida de uma mulher, quando a gente tem um homem do nosso lado, um parceiro que acredita no nosso potencial, que embora ninguém acredite, mas ele tá dizendo, vai dar certo. Vai dar não certo. você vence. Mamãe. Então assim, e aí surgiu que de fato, assim, um amor que eu quero levar pro resto da minha vida. E já estão juntos há 2 anos. Vai 2 fazer anos. agora, dia 25 de dezembro. E assim, eu não me recordo a época que você me disse. Eu fiquei extremamente surpresa. Nós tivemos o Biraci como uma referência de professor e de respeito, Sim, né? Que era principalmente de respeito. Ave Maria. Cabocla. Comigo, ele sempre me tratou de Fernandinha, né? Por conta de Ferdinando, meu irmão. Fernandinha. Nossa, escutar esse Fernandinha 2 vezes, menina. Era mesmo que pai dizer, passa pra casa. Eu me lembro de uma época lá na escola agrícola. Meu primeiro namorado foi lá quando eu estudava lá, aos 17 anos, né? Eu beijei até os 17 anos. E eu gazeei uma aula dele, menina, pra poder... Ele tinha 3 aulas seguidas. Sim. Dava 3 aulas pra gente. Aí eu gazeei eu não gazeei por querer, mulher. Apaixonadinha por esse menino. Perdi a hora, encantadinha, né? Quando eu cheguei na porta da sala, que ele já tava com o quadro cheio, que escrevia, viu? Eu tava lá com o quadro cheio, que eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, quer ver? Ele não disse nada, ele só olhou pra mim. Foi mesmo que meu pai olhar pra mim, viu? Pois é. Uma figura, assim, de muito respeito pra nossa época e também foi uma das referências, né, que nos dá até hoje esse suspiro, assim, de profissionalismo, uma referência, assim, maravilhosa. Então, a minha surpresa também gira em torno dessa admiração, né? Quando você me disse que estava se relacionando com ele. E aí, esse relacionamento com 2 filhos, como tá sendo? Bom, no início foi bem difícil, né? Porque a Ayla, minha filha mais velha, ficou com ciúmes. Sim, então, que é natural. Exatamente. E até ela compreender, levou um certo tempo. Depois que a Ayla se identificou com ele, tudo bem, veio o meu rei, né? Que até hoje tem ciúmes. Que é natural. Exatamente. E aí eu sempre digo, Abner, você vai fazer o quê? Vem aqui, minha rainha, que eu vou lhe dar flores. Aí você virou, você chega perto, ela diz, mãe, só eu vou chegar perto da senhora. Mas assim, aos poucos a gente vai se adaptando e também eles são pequenos, né? Exatamente. A compreensão maior, 5, né? A compreensão maior vem dessa figura, né, que é recente ainda na vida de vocês, na vida deles. É tudo novo pra todo mundo. Tudo novo pra todo mundo. Exatamente. E de uma pessoa que jamais eu imaginei. Jamais. Mas que Deus tinha lá. Escrito, olha, vai ser assim. E o Biraci vai ressurgir na sua vida e vai dar certo. Porque eu passei, eu acho que uns
uns 10 anos sem ter contato. Sem contato nenhum. Exatamente. Depois que terminou, né, o curso técnico, que foi nosso professor lá na escola. Ou mais, eu acredito, mais de 10 anos, nem passava pela cabeça. Não, de forma nenhuma. Quer comer? Pega a faca. Corta, mamãe. Nayara, nós estamos chegando ao fim, né, do nosso episódio. E nós tivemos a aproximação dos nossos filhos aqui em muitos momentos. Saiba desde já que eu não vou cortar esse momento. Eu quero. Porque a gente precisa demonstrar. Não é que a gente precisa demonstrar, mas eu acho importante que seja registrado que as coisas aqui são de fato verdadeiras. Assim como meu sentimento de amizade com você, a minha vinda pra cá não foi só pra, nesse contexto, ter um conteúdo gerado, não. Foi um reencontro mesmo, pra mim foi muito bom. Pra mim também. Que isso sirva de fortalecimento pra nossa amizade. Eu quero lhe agradecer por ter acreditado, porque se você me recebeu aqui, você me acolheu, tá acreditando no meu projeto. Então, ajuda, mãe, ele se alimentar. Manhã pegou. Pausa para a resposta dos filhos. Pra alimentar a cria. Oi, outra cria. Cadê o computador? O que é que tu Eu vou quer? em cima da cama. Pega um pouquinho de água pra mim aí, por favor. Não, Rafa, tu quer? Mortandela? Quer não, Rafa? Tá cheia, mas também Rafa comeu, viu, minha filha? Então, cara. Tu quer mais? Coma. Pronto. Pega tudo, homem. Não é? Deixa só isso. E aí, amiga, pra encerrarmos aqui, obrigada, filha. Né, aquele meme, né? A maternidade começando a dar retorno, uma traz água, a outra já perguntando onde é que tá o computador pra se virar e brincar sozinha, se entreter. E aí, amiga, pra nós encerrarmos aqui, eu quero agradecer a você, viu? Muito obrigada pela acolhida, obrigada por partilhar a sua história, que é extremamente importante. Esse não é só um conteúdo, é o registro de história de vida que pode ajudar outras pessoas, que de repente, ao lhe escutar, se veja nessas histórias, por ter passado por algo próximo do que você passou, ou que seja algo totalmente diferente, mas veja a nossa possibilidade de se reconstruir, né? Juntar os caquinhos quebrados, aquilo que muitas vezes alguém, uma terceira pessoa, tentou estraçalhar para que a gente não conseguisse se reerguer e você tá sempre assim, se reerguendo. E eu fico muito feliz por reencontrar e por tê-la dessa forma, com tantas vitórias, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Por você ter vindo aqui, por nossa amizade sempre prevalecer, mesmo distante, mas a gente nunca perdeu o contato, o respeito, a admiração uma com a outra, né? Exatamente. E eu só tenho a agradecer. E assim, eu bem jovem, sempre pensei e sempre quis que a minha história fosse motivação para outras pessoas. Então eu cresci com essa perspectiva de pensar e de ser exemplo para outras pessoas. Não que eu quisesse ser mais do que as outras pessoas, mas mais como reflexão de uma vida de superação. Exatamente. De pensar, não, eu não vou conseguir porque eu sou muito jovem, eu sou do campo, eu sou filha de mãe solteira, eu não tenho condições, mas eu sempre digo, você é do tamanho do seu sonho. Independente das circunstâncias que estejam ao seu lado, você é do tamanho do seu sonho. E nós sabemos que é muito difícil acreditar e lutar todos os dias pelos nossos sonhos. É muito mais fácil, por exemplo, trabalhar para outra pessoa em prol do sonho dela, né? Do que você, porque parece que as provações são maiores, enfim. Parabéns, viu? Parabéns, porque são muitos obstáculos que você venceu. Não foram fáceis, não foram poucos, mas eu sou grata a Deus, porque em todos os obstáculos eu senti ali a mão poderosa de Deus segurando na minha mão e me chamando de filha e me chamando de vitoriosa. Então foi ao ouvir e ao sentir sensações como essa que eu superei essas dificuldades que me foram concedidas pelo destino, para que a gente pudesse amadurecer, para que a gente pudesse crescer. Então eu venci essas dificuldades, essas batalhas, porque eu prevaleci a minha fé, porque eu sempre acreditei que eu poderia.
Esse também é um testemunho de fé. Exatamente, porque eu sempre acreditei que eu poderia ser, que eu seria e que eu sou vitoriosa. Amém. Eu sempre coloquei isso na minha mente. Eu nunca me vi assim, por mais difícil que seja, eu não me senti uma perdedora. Eu apenas pensava, isso é uma lição da vida. Isso é um momento, vai passar, isso é uma provação, vai passar e logo vai chegar a vitória. Eu sempre pensei assim, foi assim que eu superei as minhas dificuldades e é assim que hoje eu me encontro feliz com os meus filhos, feliz com o Biraci, né? Sou grata a Deus por tudo e também por sua amizade, que ela é fundamental, né? Que prevalece vários anos. A gente pode revelar muito, senão o povo vai saber da nossa idade. Mas, Rafinha, mulher, eu te peguei no colo, viu? Tá aqui, Rafinha, do tamanho da mãe. Não que o tamanho da mãe seja grandes coisas. Seu sonho é do tamanho de você, o sonho da senhora é pequeno? Não, meu sonho não pode ser pequeno, porque realmente, viu? É pequeno. Essa Rafa! É maior, minha filha. Porque eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. E aí, amiga, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui. Queridos faloterapos. E aí eu deixo vocês com mais uma história de superação, de uma mulher que eu admiro, de mais uma amiga. Desde sempre eu tenho dito que a construção do Faloterapia tem sido com alicerce muito reforçado, que são das minhas amizades, que eu dou muito valor às minhas amizades. Então fiquem aí com mais uma história de superação, de fé e de motivação mesmo para cada um de vocês e principalmente vocês meninas, vocês mulheres. Ergam sempre sua cabeça. Um homem não lhe define. Não lhe define nunca. Sua casa, seu templo sagrado começa no seu corpo físico. E daí por diante, se você honra ele, se você honra quem você é, as outras coisas vão fluir, vão vir, com base na fé, obviamente também. Então um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, essa leonina que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço para eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.